Olá, queridos! Hoje, 19 de outubro, nosso 10º estudo no livro de Jó. Estamos encerrando a série que eu, pastor Nelson, líder da área de famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, escolhi conversar com vocês desde julho a respeito desse livro de Jó que nos ensina muitas coisas que nós precisamos para passar por essa pandemia da Covid-19. Esse é um tempo em que as pessoas têm questionado muito a Deus, pela perda dos seus, pela perda da sua saúde, do emprego, de coisas que eram preciosas, e Jó foi um homem que perdeu tudo de mais precioso que ele tinha. E assim como nós, foi um homem que questionou muito a respeito de Deus, da sua justiça, da razão pela qual ele estava passando por aquelas coisas. Mas é quando Deus, o mestre na arte de fazer perguntas, assim como a Bíblia o revela, e também o próprio Jesus também fazia perguntas muito bem, levando o ser humano à reflexão sobre temas essenciais da sua existência, sobre os quais ele precisava refletir. E quando esse Deus se revela a Jó fazendo perguntas que revelam a ignorância de Jó e a sua majestade, então a visão de Jó começa a se abrir para compreender a majestade de Deus apesar das circunstâncias. E é sobre isso que Jó 42 começa a dizer, do versículo inicialmente 1 ao 4, quando o texto nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vejo um homem que está adorando ao Criador. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó reconhece que havia sido censurado por Deus por julgá-lo na sua ignorância. É como se Deus dissesse: quem é aquele que me julga sem discernimento? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Nessa primeira parte, queridos, fica claro que quando Deus começa a questionar a Jó, já que ele estava disposto a julgar a Deus, e quando Deus se colocou como trocando de lugar com Jó, e começa a fazer perguntas a Jó que Jó não tinha como responder, Jó se humilha diante de Deus. Ele reconhece um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus cujos propósitos não podem ser frustrados, e não há Covid-19, lepra ou qualquer mal que assole o ser humano que possa diminuir a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Muito pelo contrário, quanto mais aflitos estamos, mais precisamos nos aproximar e adorar esse Deus de amor, esse Deus que revela-se como Pai a seus filhos, e que Ele se revela como juiz, e às vezes a gente quer transformá-lo num réu, culpando dos nossos infortúnios, muitas vezes até por conta da escolha que fizemos. Desde o princípio, Deus lida com o pecado do ser humano, indo até o ser humano, buscando o ser humano. No Éden, ele procurou o ser humano e perguntou: aquele que estava afugentado, aquele que estava escondido da presença de Deus, com medo, envergonhado, e ele, antes de sacrificar um animal inocente para cobrir a vergonha do ser humano pecador, ele faz uma pergunta que ecoa ainda hoje no meu coração e deveria ecoar também no seu: onde estás? Não que Deus não soubesse onde aquele homem se encontrava ou onde nós nos encontramos, mas com essa pergunta Deus leva o ser humano a refletir sobre quem o ser humano é diante de Deus. Você já se fez essa pergunta? O ser humano precisava conhecer mais a Deus desde o princípio. Jó entende finalmente isso. Jó começa a perceber que não tinha o direito de julgar a Deus por conta das circunstâncias. Jó aprende a orar ao invés de reclamar, e é no momento em que ele estava orando pelos seus amigos, aqueles que o acusavam, e que Deus determina que eles buscassem aquele homem que se desviava do mal, aquele homem reto, íntegro e justo, para orar por eles. No momento em que Jó estava orando, como vamos ver mais adiante, Deus restaura a prosperidade daquele homem. Você contempla isso no versículo 10 de Jó 42. Mas antes de falar da restauração da prosperidade de Jó, o mais importante nesse texto
é que Jó passou a conhecer melhor a Deus. O propósito de Deus para todo ser humano é que o ser humano chegue ao seu pleno conhecimento. É algo que começa muito pequenininho no coração do ser humano, como uma semente que se enraiza no nosso coração, que se for um terreno fértil, como disse Jesus na parábola do semeador, vai criar raízes, vai germinar, vai criar raízes e vai virar uma planta viçosa, uma planta frutífera que vai dar muitos frutos, capazes de fazer com que esse ciclo de vida se transforme, se continue, ele se multiplique e que seja um ciclo virtuoso, em que o reino de Deus vá sendo instalado no coração dos seres humanos pecadores que se arrependem, como o próprio Jó se arrependeu. No versículo 5 e 6 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó experimenta então um quebrantamento maravilhoso quando ele contempla a majestade de Deus. Parece que os problemas de Jó permaneciam semelhantes a antes, mas agora ele não estava mais disposto simplesmente a reclamar. Ele parou, orou, ele ouviu a voz de Deus e ele se maravilhou com aquilo que ele compreendeu. E como aconteceu com tantos homens, inclusive o apóstolo Paulo na Bíblia, que simbolicamente caíram escamas dos seus olhos. Você vê isso a partir de Atos 9, quando ele tem um encontro pessoal com Jesus e a sua concepção de mundo, de reino de Deus, ela é transformada. Isso também acontece com Jó, quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia porque as pessoas falavam de ti, antes eu te conhecia porque eu te fazia sacrifícios, mas eu realmente não tinha ouvido ainda a tua voz. Hoje, não somente eu sou capaz de te ouvir, mas os meus olhos te veem. Isso é intimidade. Valeu a pena aquela circunstância totalmente adversa na vida daquele homem, porque aquele homem conheceu a Deus no meio das suas tribulações. A pandemia da Covid-19 é um excelente momento de conhecermos melhor a esse Deus que, em verdade, não escondeu de nós nada disso que haveria de acontecer. O Evangelho, especialmente o Novo Testamento, nos fala a respeito do fim dos tempos, nos fala de pestes, de guerras, de fome, de transformações climáticas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando por meio da Covid-19 à humanidade e dizendo para mim e para você: é urgente que as pessoas me conheçam melhor antes que venha o fim. Ainda que seja o fim individual, o fim da pessoa, aquele que deixa esse mundo e que precisa conhecer esse Deus enquanto é tempo, antes que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. Deus tem lhe feito perguntas hoje, como: filho, quem eu sou? Você compreendeu o que Jesus fez por você? Quem dizem que Jesus é? O que é que você tem dito? Você compreendeu o meu plano de salvação, que a Bíblia revela desde Gênesis 3:15? De que forma a sua vida se encaixa nesse plano? O que você tem dito aos demais sobre mim, filho? Diante dessas perguntas, a pergunta que nós deveríamos fazer é: Pai, o que queres tu de mim? Nós podemos aproveitar a chance da pandemia Covid-19 para conhecer melhor a esse Deus, porque sabemos que essa pandemia vai terminar, mas o que realmente importa é como nós vamos estar quando chegar esse momento. O que realmente importa é como nós vamos passar por esse momento de pandemia até o final dela, diariamente enfrentando as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas queixas, as nossas reclamações, colocando tudo isso no altar de Deus, aprendendo a adorá-lo e a confiar nele. Que esse momento tão adverso que a humanidade vive aproxime mais você de Deus, e que ao invés de julgar Deus por aquilo que nós estamos passando, você, possamos adorá-lo e aprender a conhecê-lo melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.